Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao SEAMA, Sociedade Espírita Amanhecer. Hoje a gente vai fugir um pouco do normal da casa, né, que normalmente a primeira meia hora a gente estuda, debate, comenta o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e na segunda meia hora a gente lê, estuda, debate o livro dos Espíritos. A nossa proposta na casa é falar um pouco mais sobre cada livro em particular. Como tempos atrás foi falado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a nossa proposta, isso vai ficar a cargo do Renato, ele vai fazer um apanhado sobre o livro dos Espíritos. Lógico que para nós esmiuçarmos o livro dos Espíritos, nós precisaríamos de muitos dias e talvez até meses, né? Mas num apanhado geral, para que a gente possa ter uma compreensão melhor das obras de Kardec. Mais à frente nós vamos também falar sobre a Gênese, sobre o livro dos Médiuns, o livro Céu e Inferno e obras póstumas. Então, são as obras de Kardec. Então, essa é a proposta da casa para esclarecer melhor e trazer informações melhores sobre cada livro, cada obra em particular. Lógico, relembrando que se nós fôssemos esmiuçar, realmente ir a fundo, isso levaria muito mais do que em simplesmente uma obra, em uma hora, esta obra. Então, mas acho que vai dar para ter uma noção bem boa das obras de Kardec, sim. Então, vamos nos relaxar agora, vamos fechar os olhos, nos desligarmos do dia a dia, lá de fora, para que possamos estar presentes aqui, no agora, para que os nossos anjos da guarda, os mentores da casa, possam já começar a trabalhar o nosso perispírito, o nosso corpo físico, a nossa mente, e que realmente cada um possa encontrar aquilo que vem em busca aqui na casa. Eu abri aleatoriamente aqui, e a mensagem de hoje, que podemos dizer da espiritualidade para nós, é a seguinte: você que tem a felicidade de ver seus netinhos tão lindos, repare que eles têm os olhos fixos em você, tomando como exemplo e modelo do que diz e faz. Conte a eles histórias bonitas, de fundo moral, e desperte em suas alminhas o amor, a virtude e ao trabalho. Mas, sobretudo, saiba dar-lhes a maior lição que terão em sua vida, seu próprio exemplo de trabalho e honradez. Eu acho que talvez existam pessoas aqui que não têm netos, mas a última parte acho que serve para todos nós, para mostrarmos através dos exemplos para nosso próximo, para nossas pessoas queridas, seja lá para quem for, né? Mas sobretudo saiba lhes dar a maior lição que terão em sua vida, seu próprio exemplo no trabalho e honradez. É por isso que nós estamos aqui na Casa Espírita, estamos buscando algo a mais no sentido moral, ético, para podermos enfrentar os nossos desafios diários lá fora. Já falei demais, eu passo a palavra para o Renato. É contigo. Obrigado. Boa noite, gente. Vou deixar a máscara aqui. Primeiro, então, agradeço a todo o grupo de obreiros que me deu essa oportunidade. Realmente vim falar sobre o Livro dos Espíritos, que foi, de longe, o livro que mais mudou a minha vida. É muito gratificante, assim, chega a ser
emocionante, cada célula fica vibrando por dentro. Gente, então a proposta é justamente dar um apanhado de cada livro, como o Charles falou, principalmente na parte da introdução, que é a parte onde Kardec de fato escreve. E assim, Kardec, olha, sinceramente, de todos os pensadores, cientistas e tudo, ele é tudo isso unido e o cara mais brilhante que eu já li na minha vida. E vale muito a pena, porque é na introdução que ele deixa bem claro como que foi sistematizado os estudos da doutrina, como é que foi escrito, é fruto de um homem, fruto divino, baixou do nada e imprimiu, como é que funciona, né? É interessante a gente fazer essas perguntas, porque justamente o objetivo do Espiritismo é o que o Charles e todo mundo aqui da casa busca, é a fé raciocinada. Então a gente tem que se perguntar assim, perguntar sem medo. Ser bem sincero, como vocês podem ver, não é pouca coisa, né? Mas se vocês sentirem de perguntar, fiquem super à vontade. Mas vai ser um estudo mais diferenciado mesmo, no sentido de que normalmente a gente lê um parágrafo, faz comentários, expõe opinião, a intuição rolando bem solta. Aqui vai ser justamente um apanhado dos conceitos que Allan Kardec traz nesse livro, que é o primeiro livro da doutrina. Então é justamente onde ele deixa, assim, ele coloca a gente dentro do contexto, né, daquela época, como é que aconteceu. E isso faz com que a gente cresça muito, porque alguém lá fora pode perguntar assim, o que você faz? Como é que é a sua fé? Eu frequento o centro espírita. Mas por quê? E o que é o espiritismo? E como é que funciona? Naquela época, Kardec, espíritos? Perguntas é o que não falta. E eu acho que a gente está preparado para respondê-las no sentido de instruir. É bem interessante. E porque toda instrução transforma a nossa vida, né? Então eu vou pedir que vocês abram, por favor, o livro na página 7. É logo onde começa, então, a introdução ao estudo da doutrina espírita. Eu começo fazendo essa pergunta, então, porque eu lembro que quando eu li, eu me perguntei e veio muito forte intuitivamente assim, o que é estudo? Quem aqui poderia me responder o que é um estudo? Porque é a introdução ao estudo da doutrina espírita. O que é estudo? Eu sei. Por favor. Estudo é estudar. Isso aí. Alguém pode dar um complemento? Muito obrigado. E aí, o que difere um estudo de uma leitura, por exemplo? A compreensão. Isso. Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso, galera. Vamos lá. Buscar, então, profundidade, interpretação, né? Isso me chamou muito a atenção, porque quando eu li pela primeira vez, eu li com os olhos. E eu não entendi nada, vou ser bem sincero, assim. Eu li e fiquei muito confuso. Charles? Eu hoje, se tivesse que definir a palavra estudo, eu definiria ela no seguinte sentido, observação. Que a partir do momento que você observa algo, você observa um animal, os hábitos dele, as reações dele perante determinadas circunstâncias, você está estudando ele. Pegando as nuances, né, de tudo Exatamente. Que envolve o objeto do estudo, né? Então, observar algo, no meu ponto de vista, é estudar. Só que a questão é, hoje, nós tiramos o tempo para observar ou simplesmente deixamos as coisas passarem? Bela reflexão, gente, é muito isso. Vou até falar assim, sistema de ensino, né? Na escola, qualquer curso que a gente faz, a gente sempre tem a provinha no final em que a gente tem que responder perguntas específicas da maneira que as pessoas querem ainda. Então a gente nem pode responder direito como que a gente de fato interpretou, né? E a gente cria muito o hábito da leitura, então, que eu tenho que consumir muita informação, mas quase nada disso fica guardado. A maioria passa 3 dias, passa 7 dias e já foi embora. Então é bem isso que aconteceu comigo. Eu li a introdução dessa obra, entendi pouquíssima coisa e logo fugiu tudo da cabeça. A espiritualidade aqui no centro mesmo me intuiu várias vezes, assim, de cara, volta lá porque tu só leu, não encare como uma missão cumprida. Porque se tu não entendeu quase nada do que está lá, né, não tem nem nada de missão cumprida. Então esse é o objetivo. Vocês vão perceber que Kardec fala muito sobre esse espírito observador que o Charles falou. Realmente, o espírito observador. Então, quando a gente lê,
as obras da doutrina, é muito importante que a gente coloque toda a nossa atenção nela, toda. Porque se a gente der uma viajada, a gente vai perder, acaba perdendo, né? O que a gente poderia estar tirando de proveito. Falo por experiência própria. Justamente esse é um dos objetivos, então, de a gente estar trazendo as obras. Gente, vamos lá, então. Tudo que eu tenho aqui é o que está no livro, tá? Isso é uma coisa também que eu pensei, poxa, a gente conversando em grupo de obreiros, é bem importante que eu deixe isso esclarecido, assim. A gente percebe que na internet, até em outros centros espíritas, muitas pessoas que se denominam espírita falam coisas que não tem nada a ver. Tu vai ler isso aqui, tu vai dizer o que o cara falou e o que está escrito aqui tem nada a ver. Então tem 2 espiritismos, tem 3, tem 4, tem quantos, né? O espiritismo ele é extremamente cristalino, Kardec tem essa característica. Ele é muito objetivo e claro, não tem segundas interpretações, não tenho que ficar filosofando, se está chovendo eu interpreto assim, se está um dia de sol bonito eu interpreto assado. Ele é muito direto ao ponto, sabe? Então até por isso eu pensei, vamos ler juntos, porque todo mundo se afiniza com a obra, e um dos objetivos é justamente incentivar a leitura individual em casa. Kardec até deixa num dos itens da introdução isso bem legal, assim. E para vocês verem que não tem interpretação. É nu e cru, aqui, preto no branco, e acabou. Não é o Renato que está falando, é Kardec que está falando, na ponta do lápis. Vamos lá então, acompanhem comigo, por favor. Ali na página 7, ele começa o primeiro item, então. Para as coisas novas, necessitam-se de palavras novas, assim o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para as aplicadas à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia, que é a duplicidade de sentido das coisas. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Também isso que o espiritualismo é, o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista, mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos. Olha que importante isso. Ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo a acepção própria dela. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Essa é a grande diferença entre espiritismo e espiritualismo, especialmente naquela época, né? Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Aí ele complementa aqui: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Ficou bem claro a diferença, pessoal? Legal, vamos em frente. Qualquer coisa, pausem. No item 2, ele trata de uma coisa muito interessante. Vamos lá. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóbora de toda a doutrina moral, e que é objeto de numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Não é verdade? Não é ruim quando uma pessoa fala uma coisa para ti, ou tu fala uma coisa e te entendem mal porque a palavra tem duplo sentido? Então isso acontece com a alma também. Aqui, gente, eu fiz um resumo, porque esse item é bem grande. Peço que vocês acompanhem comigo, de fato, verbalmente, daí, tá? Ao invés de no livro. Ele deixa claro, então, o seguinte: segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Então, para alguns, isso é alma. Ou seja, o ser aqui, corpo físico, né? Ou seja, morreu, acabou. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção, voltando cada centelha, uma vez encerrada sua passagem terrena,
a fonte comum, a alma universal, como os rios voltam ao mar de onde saíram. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus e cada um fragmento da divindade. Olha que interessante pensar nisso. Ó. Então, cada um é uma parte dele, mas isso implica numa coisa. Vamos ver. Ó. Ou seja, ela admite que há em nós algo além da matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, pois, uma vez mergulhados de volta ao todo, a gente perderia a nossa noção de individualidade. Então, se a gente fosse parte do todo, nesse sentido, que é como se a gente fosse uma gota do oceano e retornasse ao oceano, a gente ia passar a ser o oceano. E perder a nossa noção de gota, a nossa individualidade, essa nossa essência, por exemplo, cada um aqui tem uma visão de mundo específica, reage de acordo com um estímulo de maneira específica. Isso que torna a gente espíritos individuais, né? Então, esse é um outro grupo que denomina alma assim, que a gente volta para o todo. Existe algo além da morte, mas volta para o oceano, vamos pensar assim. E segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, único, independente da matéria e que conserva, portanto, sua individualidade após a morte. Esta acepção de que o ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, ou seja, todos os povos em todos os tempos da humanidade sempre sentiam, cara, tem algo além. Isso a gente vai ver em toda a cultura de todos os povos que já deixaram algo aqui na humanidade. É instintiva, ou seja, não derivada de ensino. E também não depende do grau de civilização, tanto que os povos mais bárbaros até os mais instruídos carregam essa crença instintiva. E essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas, justamente. Então, o termo alma, como a gente viu, ele corresponde a 3 ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, 3 palavras distintas. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir 3 ideias. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção mais comum, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Esse é o conceito de alma que o Espiritismo abraça, que é justamente o conceito espiritualista em si. Quanto aos seres orgânicos, ele complementa: ninguém ousaria contestar, pois, que resulta da observação, que eles têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe a qual denominamos princípio vital. Então, essa força que habita nos seres orgânicos, por exemplo, nos animais, nas plantas, né? Qualquer ser que vive literalmente aqui no planeta Terra, aí a doutrina espírita denomina isso princípio vital, que é uma coisa diferente de alma, percebe? Bem diferente. Que a vida material é comum a todos os seres e independe da inteligência e do pensamento, porque a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Também vai falar mais sobre isso. Então, evitar-se-ia igualmente a confusão, usando-se do termo alma nos 3 casos, desde que se lhe acrescentasse um qualitativo, especificando o ponto de vista em que se está colocado. Vamos ver, ó. Então, poder-se assim dizer a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, ao princípio da inteligência, e a alma espiritual, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Kardec era professor, percebe como é importante isso? Então, a gente utilizar os termos certos para passar a ideia certa é sim importante, porque a gente precisa ser entendido. Ele sempre pensou nisso, não é grande? De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens, e a alma intelectual pertenceria somente aos animais e os homens, e a alma espiritual somente ao homem, porque carrega essa questão do senso moral. Gente, na página 9 agora, então, vamos para o item 3. Podemos acompanhar juntos daí. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Natural, né? Vamos procurar responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia,
a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Firmeza e humor refinado de Kardec, né? Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Importante demais a gente lembrar isso para os próximos itens. Lembra da observação? Com certeza. A observação incompleta faz com que eu tenha uma visão distorcida da coisa. Agora, se eu tiver uma observação mais apurada, eu chego mais próximo da realidade. Ele sempre incentiva isso. Lembremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a esta doutrina. Agora, então, a gente vai saber como é que surgiu a doutrina espírita. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Foi aí que começou tudo. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Quem aqui já ouviu falar das histórias das mesas que levitavam, decaíam, davam mensagens? Legal, né? No livro dos médiuns, em especial, ele fala especificamente sobre isso. Tintim por tintim, é fenomenal. Agora vamos pular um parágrafo, então, vamos para a página 10. Ali, se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, pois, nada impossível, olha o instinto de cientista dele, não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou outro agente até desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força da ação, parecia apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto de pessoas, né, como uma pilha múltipla, da qual a força está na razão do número de elementos. Então eles acreditavam que quanto mais pessoas ao redor da mesa, mais forte era o fenômeno. Depois, com o estudo, eles foram descobrir que não era bem assim. Pulamos um parágrafo. Quando pular parágrafo, gente, é justamente porque não dá tempo de colocar tudo, então o mais essencial, né? Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantando da terra e mantido no espaço. Vocês já pensaram nisso? Uma mesa se levantar e ela ficar tipo flutuando aqui? Tem algo ali que a gente tem que estudar, né? Se acontecer agora, sai muita gente correndo. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível. Então percebe que ele ainda está falando, até aqui a gente poderia até pensar que seria só uma causa física, material. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir as árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Pulamos mais um parágrafo. Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse círculo de ideias, havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios. Por que assim não ocorreu? Cortei aqui. Por que assim não ocorreu? Ele vai falar mais disso. Vamos para a página 11, no quarto parágrafo. Ali onde diremos mais. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram a tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, ou seja, no sentido de estar por toda parte, né? Que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador? A ciência não se dá assim, né? Eu quero que o fenômeno seja assim, aí ele acontece. A gente tem que observar, 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 até que a gente passe a compreender melhor. Porque os fenômenos da eletricidade e de química
não estão subordinados a certas condições, deve-se negá-los porque não as produzem fora dessas condições? Não se produzem, perdão. Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de se produzir quando o observador, se colocando em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, importante, que para fatos novos pode e deve ter leis novas? Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar, palavrinha que a gente falou, as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem, e esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e frequentemente durável, ou seja, longa. Mas objetam certas pessoas com frequência que há fraude evidente. Vamos ver quanto a isso então. Mas lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas que havia fraude, e se não tomaram por fraudes os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês tomou o sábio professor de física fazendo experiências por um destro escamoteador, ou seja, por um enganador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física porque há prestidigitadores, ou seja, ilusionistas, que se intitulam físicos? Entende? Eu vou negar a física porque tem gente que diz que está fazendo algo físico e na verdade não está? A física não se nega. É preciso, aliás, ter em conta, importante, e o Charles sempre fala isso, é muito importante, o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso foi peça fundamental do Espiritismo na época. Isso seria, pois, um gracejo? Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso, cansativo, né, para o mistificador como para o mistificado. De resto, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo, e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, haveria alguma coisa, ao menos, tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Item 4, damos continuidade. Se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados aos movimentos dos objetos, teriam ficado, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi assim, e aqui que a chave virou. Cabia-lhes nos colocar sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Eles suspeitaram isso. Este caminho, uma vez aberto, era o campo todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há nisso, com efeito, uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo com um pé, um número determinado de pancadas e respondendo desse modo por sim ou não. Foi assim que começou, segundo a convenção, como a questão posta. Até aqui, nada que convencesse seguramente os céticos. Olha como ele deixa bem claro, né? Porque se poderia crer num efeito do acaso, né? Tipo, 50% de chance de dar a resposta certa, né? Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. Olha que incrível! O objeto móvel batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. Por exemplo, fazia-se uma pergunta, aí começava 3 pancadas, letra C, 1 pancada, letra A, aí 2 pancadas, letra B, ia se formando palavras. Agora tem um ponto interessante disso. A precisão das respostas, a sua correlação com a pergunta aumentaram o espanto. Então, dessa forma, de fato, vinham respostas muito esclarecedoras. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, se deu um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar, que é isso a seguir, ó.
Ninguém naquela época imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Jamais. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente fazem-se nas ciências exatas hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu nesse caso. Então não foi nada premeditado, será que é assim, será que é assim? Simplesmente o fenômeno aconteceu, as respostas foram vindo e foi assustador até para alguns, como ele falou, né? O meio de correspondência era demorado e incômodo. Pensa bem, para formular uma palavra, vamos dizer que estava lá na letra T. Aí vem a letra U depois. Gente, era a maneira que começou, mas muito demorado e muito incômodo, era exaustivo. Na Revista Espírita, o Kardec deixa muito claro assim, e olha só daí, o espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou outro, ou seja, outro modo de se comunicar. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, pousado sobre uma folha de papel, se pôs em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas, mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça, por ele mesmo, caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se fosse escrito com a mão. Aí o negócio mudou completamente, né? Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Isso é um ponto importante do Espiritismo também. Não aconteceu na França com o grupo de Kardec. Vários médiuns e vários grupos ao redor do mundo inteiro estavam observando esses fenômenos ao mesmo tempo, recebendo as mesmas mensagens. Para ver como a espiritualidade coloca tudo direitinho para que, porque ele sabe que o espírito humano é questionador. E tem que ser questionador mesmo, mas é a resposta da entrega. Isso acontecia para dar credibilidade às mensagens. Com certeza, porque senão pensa, a galera ia começar a duvidar. Pô, mas Kardec, aquele pessoal, será que eles não estão achando um meio, né, de fato fazer uma fraude aí? Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais ardentes adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Aí a mensagem lá. Vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto. Prenda nele um lápis. Coloque-o sobre ele um papel. Coloque os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu muito visivelmente esta frase. O que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. Na próxima vez que escrever, escreverei melhor. Para quem viu o filme de Kardec, inclusive, vai se perguntar, mas por que, né? Então, o proíbo. Vocês lembram a perseguição da igreja naquela época? Ferrenha, né? Por isso, então, assim, tudo tinha que estar muito ajeitado para daí divulgar. Porque senão... E não deixaram de ser caçados até, na verdade, né? Dando sequência. O objeto ao qual se adapta o lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas, a esse respeito, de uma força especial e que são designadas com o nome de médiums. Quer dizer, aqui a tradução da palavra médiums, é interessante, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. É isso que eles são, intermediários. As condições que dão essa força especial prendem-se a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas. Percebe-se como ele até é bem transparente, né? Disse bem claro que ele não conseguia explicar tudo, porque são encontrados médiums de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Isso a gente vê no mundo inteiro, né? Desde a pessoa mais simples até a mais escolarizada, vamos dizer assim, que é um termo até chulo, né? Tem mediunidade está por tudo, em todos os tipos. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício. Perguntas? Esclarecedor até aqui? Qualquer coisa, por favor, vamos fazendo a pergunta, fiquem à vontade. Item 5.
que ele vai fazendo literalmente uma construção, né, de ideias assim. Mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão, como se fosse parte justamente da mão da pessoa, como o instrumento é do músico, como o martelo é do engenheiro, entende? E o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Então, mais um salto nos trabalhos, né? É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. E, de fato, é o que a gente percebe. Cada vez mais tem medianeiros entre o plano espiritual e o plano físico. A experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades na faculdade medianímica, e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, então não só pela escrita, pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato, etc. E mesmo pela escrita direta dos espíritos, que é um fenômeno que chamou muita atenção na época também. Quer dizer, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Acho que o Charles já chegou a comentar isso aqui também, né? Colocavam um papel, por exemplo, dentro de uma gaveta, alguns minutos depois tiravam e estava escrito. Tipo, a própria manipulação do fluido cósmico universal, que a gente tanto fala aqui, os espíritos utilizavam para escrever. Não precisava ter lápis, não precisava ter mão, não precisava ter prancheta, não precisava ter nada. Para ver como tem maneiras de eles se comunicarem com a gente, né? Obtido o fato, um ponto essencial ficava a constatar: o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o cesto se move sob sua influência, pela só imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se sobretudo patente quando 2 ou 3 pessoas se colocam ao mesmo tempo no mesmo cesto. Olha esse comentário. Seria preciso entre elas uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal. Já pensaram? 3 pessoas ao mesmo tempo movimentando a cesta a ponto de escrever a palavra certinho? E ainda tem mais. Precisaria mais concordância de pensamentos para que pudessem se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta. Então, assim, teria que ser um negócio extremamente ensaiado, extremamente, tão impossível que, assim, eu diria, no momento, pelo menos na minha visão, a orquestra é a coisa mais difícil de se fazer no mundo, assim, tipo, coordenação de humanos, né? Vários instrumentalistas coordenados numa melodia. Eu acho isso, assim, fora de uma mente normal fazer, né? Imagina isso, de escreverem as 3 pessoas ao mesmo tempo escreverem palavras e dar uma resposta que tivesse sentido. A pergunta, inclusive, né? Vamos ver. Um outro fato não menos singular vem ainda se juntar à dificuldade, a mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta. Isso é um item também muito importante. E cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. Percebem como seria impossível isso? Impossível. Impossível. Por mais genial que fosse a pessoa, o médium, né? A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes da capacidade intelectual do médium, que de resto, comumente, principalmente naquela época, não tem consciência do que se escreve sob a sua influência. Vou fazer uma pausa aqui. Então, é muito comum virem mensagens assim, por exemplo, a respeito de engenharia, e o médium ele não tinha conhecimento de engenharia, ele era médico, entende? Vinha respostas em outras línguas, sendo que o cara mal sabia falar o francês direito. Então, essas são outras provas assim fundamentais para descartar a questão de fraude, sabe? A gente tem que guardar muito bem isso. Vamos seguir ali de onde paramos. Que muito frequentemente mesmo não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua estranha ou mesmo mentalmente
e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o sexto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um objeto qualquer e inteiramente inesperado. Então isso também acontecia. Às vezes o médium, a própria sexta, já dava a resposta que o assistente que dirigia a sessão, essa palavra, já tinha pensado. Pensou, nem chegou a falar, já começou a escrever. Quando foi ver, era a resposta da pergunta que ele estava pensando mentalmente. Sim, isso tudo é muito a espiritualidade botando pontinho por pontinho, ó, vejam, aí criando o universo, né? Observem. Essas respostas, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade e de oportunidade. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderiam emanar senão de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma fonte. Essa diversidade de linguagens não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências, ou dos seres, né, que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Questões, perguntas? Tudo ok? Bastante informação, né? É isso aí. Vamos lá para o item 6, então. Vamos pular agora para o próximo item. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra. Mais uma questão importante. Eles mesmos disseram, né? Eu já vivi entre vocês, com o nome de tal, fiz aquilo, estava naquele local. Constituem o mundo espiritual, esses seres, né? Como nós constituímos durante a nossa vida aqui terrena, o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Esse ponto que a gente vai ler aqui agora, daria assim para literalmente encerrar a palestra aqui, para ver tudo que o livro fala, ele resume agora em todos esses itens que ele vai colocar. Vamos lá juntos então. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Mais uma vez o conceito de alma aqui muito direto, né? Cristalino. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é justamente o perispírito que a gente tanto fala. Portanto, o homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem um instinto. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, o nosso corpo físico. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, ou seja, palpável, né?
como ocorre nos fenômenos das aparições. O espírito não é, assim, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e o amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, mais trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Aqui ele dá justamente um resumo de um capítulo específico do Livro dos Espíritos, onde ele vai citando os graus da escala espírita evolutiva, né? Esse item agora, gente, é muito importante a gente lembrar, e que o livro Céu e Inferno, que a gente vai trazer depois, vai falar muito sobre isso. Os espíritos não pertencem perpetuamente, ou seja, para sempre, à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Então, aquele lance de que alguém vai ficar eternamente sofrendo, né? Vai ser eternamente mal ou vai ser eternamente bom. Todos progridem, é sempre uma escalada, sempre. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar, no sentido de passar, por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem mais ou menos purificados. É isso que a gente tanto fala aqui, né? Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retomar uma nova existência material, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Errante, que quer dizer aqui, é sem o corpo físico, tá? Sem corpo físico, de quem vaga, né? Vai cometendo erro. Isso, não errante no sentido de ruim, assim, pecador. O espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que tivemos várias existências no passado e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma, ou o espírito, no caso ele se refere ao espírito humano, no caso, né, possa se encarnar no corpo de um animal. Então, esse voltar, ele diz aqui que não existe, né? Uma vez atingido o grau de humano, não se pode mais reencarnar como animal. E um animal pode reencarnar? Uma vez que ele alcança o topo da evolução dele no reino animal, ele daria esse salto para os elementais, e em partida disso ele daria pro hominal. Então, tipo, se fosse na escadinha, né, seria os minerais, os vegetais, os animais, os elementais, que coordenam os fenômenos da natureza, e os hominais. E por fim os angelicais, que é onde a gente vai estar, sei lá, daqui a alguns milhões de anos, assim. E não tem uma sequência de mais até chegar para depois? A pergunta, professor. Se tem alguns animais, tipo, se tem escala nos animais, né? É um estudo, melhor dizendo, não, é um assunto muito pouco estudado. O que se sabe, segundo algumas obras justamente espíritas também, é que os animais que têm mais contato direto com o homem, o que demonstram na natureza uma sensação de coletividade e sentimentalismo mais aflorada, são animais que estão mais próximos a dar o próximo passo. Tipo elefantes, cavalos, cães, gatos, o jegue, né? Macaco, golfinho, é verdade, baleias, tal. Eles dizem que esses animais são muito, né? Muito evoluídos, assim. Mas falta estudo sobre isso, mas tudo bem, né? Os elementais são quem? As fadas?
Isso, literalmente. Os que cuidam da floresta é que as pessoas elas criam nomes e às vezes as histórias distorcem um pouquinho e botam como muito fantasioso, né? Mas existem de fato, por exemplo, nas florestas duendes, né? Existe gnomos, fadas. Nas águas tem, como é que é, as ondinas, né? As ondinas, os tritões, as sereias, É, os silfos. silfos do vento, né? As salamandras do fogo. É bem legal. Também é um assunto muito pouco explorado. Muito. E se eu não me engano, em alguma... André Luiz fala. E se eu não me engano, ele até fala que justamente não trazem muito conhecimento, porque se o ser humano tivesse uma relação, um contato íntimo com os elementais, é um poder justamente muito forte da natureza, né? A gente faria muita besteira. Então, pelo menos é o que os espíritos passam, assim, que é um conhecimento que eles literalmente preferiram omitir por um tempo. E quando a gente estiver, né, mais consciente de nós mesmos, né, a gente vai passar a ter. Vamos ver. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, ou seja, a gente sempre caminha para frente, não tem esse negócio de involuir, vamos dizer assim, né? Pedalar pode, né? Isso sim, na lama, né? Mas... Não aproveita, fica meio que estagnado, correto? Mas regredir não. Regredir não é possível. É possível adquirir débitos, né? Quer dizer, não houve progresso. Isso. Não quer dizer que vai regredir. De um ponto de vista bem analítico, até dá para pensar assim, poxa, mas aquele cara que só faz besteira na vida, ele não está dando passo para trás do ponto de vista de débitos para consigo mesmo e para com o coletivo? Sim. Mas entende que consciencialmente ele não... As atitudes dele somaram débitos na questão da lei da ação e da reação. Mas ele não se tornou um ser mais burro, menos moral, ele simplesmente está manifestando aquilo que ele tem. Exato. Ele estagnou, né? Ele está estagnado no grau evolutivo dele. Aí ele faz besteira, aí a lei da ação e reação manda de volta, com a dor ele aprende e dá um saltinho. Assim. Tanto que tem algumas religiões a nível mundial que acreditam que o homem, vamos dizer, desencarnando, ele possa reencarnar num rato, num cachorro, num gato. E isso o Kardec explica muito bem no Conduta Espírita, que essa involução não existe. Tu despertou a noção de moralidade. Como é que tu vai voltar para um estado de consciência que não tem noção de moralidade? Entende? Justamente isso. Vamos ver. Perdão, me perdi. Aqui. Muito importante, ó. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. Tem uma médium, Mônica de Medeiros, compensa citar aqui, que ela dá passagem para espíritos mentores, assim, né, que dialogam com as pessoas, inclusive no YouTube. E uma pergunta que fizeram foi: Jesus, ele passou pelas mesmas provas que nós? É evidente, todo espírito é criado simples e ignorante, tem que passar por isso, ele não foi criado já perfeito, né? Deus não seria todo justiça e bondade se fosse assim, né? Fazer alguns para sofrer a caminhada e outros já é criado perfeito, todo amor, né? Não teria sentido assim. E uma coisa que eles falaram foi o seguinte: ele foi criado que nem vocês, mas as escolhas que ele tomou foram muito mais prudentes e inteligentes. Então ele alcançou um grau de pureza, de evolução, muito mais rápido do que a maioria dos espíritos. Essa é a diferença. Eu sou bem rebelde. Claro. Não é de forma alguma divergindo do que está sendo dito, mas essa colocação de Deus como nosso verdadeiro irmão, eu acho que nos aproxima muito de Jesus Cristo, como nosso irmão, nos aproxima muito mais de Deus. Com certeza. Eu nunca gostei dessa ideia, eu não me sinto distante de Jesus Cristo. Eu penso nele mesmo como um irmão. Eu até diria mais, como um pedaço de mim. É verdade. Quer dizer, é legal pensar assim, dele, né? Isso que eu digo. É a ideia que eu tenho de Deus, aquela história de uma luz tão forte que mesmo de olhos fechados eu a vejo. Eu sou uma fraçãozinha dele, mas ele está incompleto sem mim. Por isso que eu tenho que buscá-lo. A minha missão é me unir de novo a ele. Como uma gota de mercúrio foi esmagada e se divide em N partes, mas se você aproxima um pouquinho, a força da atração, é isso. Nós temos que responder a essa atração que ele exerce sobre nós. E ele exerce, né? É um impulso
incontrolável. Tipo, vamos dizer que eu decidisse hoje aqui, não quero evoluir, estou revoltado. Eu querer ou não faz a menor diferença. Vai ter o impulso. Todas as leis de Deus impulsionam ao progresso. Eu posso ser rebelde, mas aos trancos e barrancos ele vai me empurrando, como quem jogasse, varresse a sujeira para fora de casa, assim, sabe? Aí veio uma guerra, veio uma pandemia, veio o desencarne de pessoas queridas. É o impulso que ele está dando para que a gente tenha a oportunidade de buscar ele e evoluir. Pegar o caminho e evoluir. Cara, eu tô vendo que não vai dar tempo de terminar hoje, mas vamos lá, Gê. Pode fazer, vai ter que dividir mesmo, não tem jeito. Tem bastante coisa. A minha pergunta é em relação ao que foi comentado ali. Algo que, claro, vocês sabem que eu tenho chegado aqui no governo, então eu estou entendendo algumas coisas. Mas uma coisa que eu aprendi muito anteriormente, no lugar que eu vi, que Jesus era a ligação que a gente tem com Deus. Se eu oro, porque Jesus veio aqui, ele sofreu as mesmas coisas que a gente, mas ele foi coerente, ele sabia, ele fez as escolhas certas. Perfeito. Mas ele veio eu só queria entender, segundo o Espiritismo, por que Jesus veio aqui? Porque ele estava de boa lá, né? Bem de boa, pode ter certeza. Ele teve que vir aqui por algum motivo. Eu aprendi um motivo, mas eu queria entender qual é a visão do Espiritismo. Porque eu aprendi por muitos anos de que ele veio aqui para ser uma ligação nossa com Deus. Isso não sei, claro, a gente tinha ligação antes, muito tempo atrás, antes de Jesus, ele tinha muita ligação. Sim. Quando ele veio por algum motivo. Qual seria a visão do Espírito da relação? Nossa, Peguei agora? não, é que isso é bem complexo, passa bastante coisa na cabeça. Com certeza a missão dele foi despertar essa consciência de que a gente está conectado com o alto. Mostrar que é nos sentimentos justamente depurados, né? E nas questões espirituais que está a ligação. Eu acho que a maior missão dele foi através do exemplo, da bondade, né? De tudo que ele fez, mostrar que estão nos sentimentos elevados e na espiritualidade a conexão com Deus, não nas coisas terrenas. Eu acho que essa foi a grande missão dele, sabe? Nos exemplos, na moralidade. Porque na época de Jesus não existia, como eu posso dizer, uma lei única, digamos assim, né? Um exemplo único. Então ele veio justamente para mostrar às pessoas como as pessoas devem ser, qual deve ser o grau de evolução das pessoas, na questão de amar o próximo, de não fazer julgamentos, né? Aquela da acepção de pessoas, né? Por exemplo, eu só vou gostar de ti porque você é morena, eu não vou gostar dela porque ela é ruim, né? Então, essa questão da totalidade, né? De se ligar ao alto, mas ao mesmo tempo estar ligado entre as pessoas também. Porque a gente não pode chegar a Deus, eu não posso dizer assim, eu amo Deus, mas eu odeio meu vizinho. Perfeito. Então, né, Jesus também veio mostrar isso pra gente, essa questão de amai-vos uns aos outros, assim vocês chegarão ao Pai. Isso, que está no internet, a questão do internet. Exato. Jesus veio para que a gente aprendesse a se ligasse. Mas por que ele teve que vir? Porque antes dele vir, muita coisa estava acontecendo. Eu reagia antes de Jesus vir. Sim. O exemplo, né? As palavras certas. Ô Jerusa, na Gênesis é dito que nós recebemos 3 grandes revelações de Deus. A primeira seria justamente os 10 mandamentos que recebemos. Lei mosaica. E justamente nela era um Deus muito carrasco, muito maldoso. Que pune, né? Exatamente. E justamente Jesus veio para mostrar que não, que ele é um Deus amoroso. Que amor. Exatamente. Aí está o internet. E a terceira revelação, meu amigo? É o Espiritismo. Que veio explicar muitas coisas que Jesus falou, passou tempo pra caramba e não entenderam. Tanto que ele veio e a própria religião cristã fez atrocidades no nome dele. Tipo, ou seja, vocês não entenderam o que ele falou. Aí teve que vir uma terceira revelação para explicar tintim por tintim o porquê das coisas, né? Vamos só terminar esse item, então, daí encerramos hoje, pode ser? As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso de um espírito impuro.
A alma tinha sua individualidade antes de sua encarnação e a conserva depois da sua separação com o corpo físico. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a Terra e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Aqui ele resumiu, né, mas no Livro dos Espíritos até deixei até uma nota aqui importante, que isso não é instantâneo e depende do grau do espírito, né? O espírito encarnado está sob a influência da matéria. Muito importante esse item. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Isso é assunto para uma palestra em específica. Os espíritos não encarnados, ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda a parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência, boa ou má, que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e as más inspirações. Aqui cabe muito aquela intuição, aquela energia que tu sente no dia a dia, né? Eu até diria o seguinte, Renato. Você quer saber de quem você está acompanhado? É só você observar os teus pensamentos. Cara, se essa é são uma técnica bons, infalível, tem um espírito né? bom. Se são ruins, tem um diabinho do teu lado. É infalível essa técnica, não falha. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Importante. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias, onde dominem o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. É ali que vão estar os espíritos superiores. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade, e por toda parte onde se encontrem os maus instintos. Longe de deles obter bons avisos ou ensinamentos úteis, não se deve esperar senão futilidades, mentiras, maus gracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado, frequentemente, nomes venerados para melhor induzir ao erro. Ele também vai falar melhor sobre isso. Aqui eu coloquei uma observação, gente, que a gente fala em invocação, né? Essa é uma maneira de trabalhar que Kardec e vários outros grupos utilizaram no passado e utilizam até hoje. E assim, depende muito de crenças pessoais, sabe? Porque se você for perguntar para
Por exemplo, Robson Pinheiro, o grupo dele inteiro trabalha com evocações, né? Evocações é o termo certo. Ele vai dizer para mim, tá tudo bem. Agora, quem não trabalha por causa de alguma crença, alguma coisa e tal, vai dizer que não tá tudo certo, né? Porém, Kardec, ele fazia isso e ele sempre deixou alertado uma coisa. Então, assim, fazendo ou não, o alerta está aqui. Ele escreveu o seguinte, ó. Os cuidados para não cair em mistificação se fazem extremamente necessários. Isso não está ali no livro, tá? A sintonia no propósito do grupo ou da pessoa definirá as companhias e as manifestações. Como a gente leu no item anterior, né? Então depende muito. Qual é o propósito do grupo? Porque se o propósito for realmente bom, conhecer quais são os cuidados necessários e tal, podem ser feitos? Podem. Mas sim, tem que ter muito cuidado. Então realmente não é normal ver em grupos trabalhando com evocação, porque justamente envolve muitas questões, né? E ele vai explicar mais. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. Ele mesmo disse, é extremamente fácil. A linguagem, e aqui eu tenho quase certeza que ele quis dizer no sentido do cunho da mensagem, né, dos espíritos superiores, é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso progresso e o bem da humanidade. Pausa aqui. Por que eu particularmente entendi no sentido de cunho da mensagem? Porque depende muito do espírito e para com quem eles estão falando, eles não vão utilizar de um linguajar rebuscado. Então, não seria uma linguagem superior no sentido de falar palavras difíceis, mas da mensagem, né, como ele falou, sabedoria, moralidade, que inspira esse tipo de coisa, né? A dos espíritos inferiores, dando continuidade, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem, por vezes, coisas boas e verdadeiras, mais frequentemente dizem coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Eles se divertem com a credulidade, seja com a fé religiosa, aquela fé cega, né? E se distraem às custas daqueles que os interrogam, se vangloriando da sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. Direto ao ponto, não tem mistério. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações. Aqui um detalhe interessante, às vezes a gente pensa, né? Fiz um ato super digno e tal, mas às vezes nas pequenas ações a gente tropeça. Normalmente na verdade, né? Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem que desde este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil. Olha o incentivo dele ao trabalho, eu estudo aqui, ó. Se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre as suas mãos para o provar. Ou seja, cada um tem uma utilidade, nunca se comparar com o outro. É tu ver como que eu posso ser útil, quais são as minhas faculdades, né? Que ferramenta eu posso ser? Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir seu semelhante, viola a lei de Deus. Ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles com os quais agimos mal é um dos castigos que nos estarão reservados. É aquele peso na consciência que a gente fala, né? Então, aqui eu posso fazer de conta que está tudo bem. Agora, no plano espiritual, não tem máscara. E nem eu comigo mesmo não tem máscara. A consciência vai bater pesado e a gente vai ter que arcar com as nossas consequências. Que o estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixados penas e gozos que nos são desconhecidos sobre a Terra. Então, como funciona exatamente essa questão de receber tudo aquilo de bom que você plantou, tudo de mal? É uma coisa que ele diz aqui que ainda não se conhece muito bem sobre a Terra, mas é uma realidade espiritual. É a lei.
Mas eles nos ensinam também, tinha que terminar com essa, que é também fala do céu e inferno, né, no próximo livro, que não há faltas irremissíveis, ou seja, que não tem erros imperdoáveis sem possível correção, e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permite avançar, segundo o seu desejo e seus esforços, de novo, na senda do progresso e na direção da perfeição, que é seu objetivo final. Então, se numa existência a gente fosse já taxado, tu vai sofrer eternamente, ou você vai, né, ficar numa rede tomando água de coco eternamente, cadê a justiça e bondade, né? Porque Deus é soberanamente justo e bom. A gente sempre tem que se perguntar assim, quando alguém atribui alguma característica a Deus. Deus é isso, aquilo, faz isso, aquilo. Isso é soberanamente justo e bom? Se a tua razão apontar que não, descarta o que o cara falou, tá falando besteira. Mas ele não tem escolhido. Não tem? É. E onde já se viu um Deus soberanamente justo e bom assistindo uma galera sofrer eternamente? E bem, né? Bem, de boa assim. Gente, tem coisa que não bate, a gente tem que se questionar. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Desculpa ter passado do tempo, realmente é bastante coisa, né? Gente, então eu agradeço. O que vocês acharam até então da obra? Promete? Vale a pena estudar? Essa obra realmente ela é, cara, é luz pura no planeta Terra. Então vamos para as próximas etapas do trabalho? Quem faz a radiação? Doli faz. Doli vai fazer? Obrigado pela atenção, gente. A gente vai ver quando a gente dá continuidade daí. Só deixa eu ver. Beleza, sem estresse. Então, nesse momento, vamos mais uma vez relaxar um pouquinho. Vai ser em 2 etapas para quem é novo na casa. Vamos fazer primeiramente, a irradiação. A irradiação é um trabalho de amor que fizemos aqui no Centro Siama. E depois vamos fazer o passe coletivo. O passe coletivo que momentaneamente está substituindo a fluidoterapia, que a fluidoterapia no momento não tem condições de fazer, devido à pandemia, aglomeramento, né? Então vamos lá, vamos nesse momento se dar as mãos. Cada mão é um elo dessa grande corrente de amor. Vamos formar essa corrente, colocando nela tudo que é de melhor. Amor, compreensão, energias positivas, bálsamo de cura, lenços para enxugarem as lágrimas, a compaixão, o amor ao próximo. Vamos então irradiar, juntamente com o mundo espiritual, os bons espíritos, Jesus, que todos possam nos auxiliar nesse momento, nessa irradiação de amor.
Vamos primeiramente irradiar pelas pessoas cujos nomes foram inscritos no caderno da irradiação. Ali vocês, ao colocarem os nomes, vocês acharam os reencarnados e os desencarnados. Vamos irradiar então nesse momento pelos reencarnados. São aqueles que estão vivos como nós dentro do corpo físico. Com certeza os bons espíritos já deram uma olhadinha em cada nome e como eles conhecem cada um, eles já devem ter observado qual é a dificuldade pela qual estão passando, seja ela enferma, seja ela, enfim, passando outra qualquer necessidade, um pouco de dificuldade, porque sabemos que estamos nesse mundo de provas e expiações, esse planeta, e aqui estamos para ajustes, muitas vezes. Estamos também para passarmos um pouquinho de dificuldade que lá na frente possa servir-nos de estudo para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Então vamos desejar a todos que todos possam encontrar uma solução, que todos possam se sair da melhor maneira possível e que possam aproveitar esse momento de dificuldade para evoluir. Porque é através das dificuldades que nós aprendemos. Vamos também, então, nesse momento, irradiar para os desencarnados. Os desencarnados seriam os que já saíram do corpo físico, que como nós chamamos aqui, que já faleceram, que já partiram. Então vamos também irradiar por eles. Vamos emanar muito amor a eles. Sejam eles desencarnados há muito tempo, há pouco tempo, os que acabaram de desencarnar, que todos eles possam ter a compreensão, que possam sair da perturbação que alguns talvez estejam passando, e que possam observar seu anjo da guarda, seu mentor, e acompanhá-los para alguma esfera espiritual, ao mundo espiritual, aonde é a nossa pátria principal. Todos nós viemos de lá e lá um dia nós vamos voltar. Estamos aqui na Terra, esse planeta Terra, tão querido, é a nossa grande escola, para nós nos melhorarmos. Vamos então nesse momento também irradiar. Todos vocês imaginam alguém que de repente esqueceram de anotar no caderno, alguém que esteja acamado, que esteja internado num hospital, numa UTI, em alguma clínica, ou mesmo em casa acamado. Vamos irradiar muito por essas pessoas, mentalmente passando-lhes esperanças, fé, e que não desistam. Vamos irradiar para eles também muito bálsamo, curativo, muito amor. Que possam sentir a nossa presença, a benção que estamos passando a eles, energias e bênçãos com o bálsamo para a sua recuperação. Vamos irradiar também por todas as clínicas que atendem as pessoas enfermas,
seja de qual natureza que for, e principalmente aos hospitais que estão atravessando uma situação bastante delicada por causa do Covid, as UTIs. Vamos irradiar muito, muito, com muito amor, que todos os que se encontram enfermos nas UTIs, uma boa parte com a Covid, vamos aproveitar e passar a eles muita energia boa, esperança, que não desistam. Vamos irradiar muita luz, que os bons espíritos possam colocar isso, os seus medicamentos, que os médicos espirituais possam estar aí auxiliando os médicos terenos, a enfermagem. E vamos aproveitar também, agradecer a essa classe, diretores de hospitais, médicos, enfermeiros, os cozinheiros, as lavanderias, enfim. Vamos agradecer a esse pessoal que não mede esforços, estão ali oferecendo suas vidas em prol das outras. Vamos também, nesse momento, aproveitar e irradiar para todos os que estão sem emprego, que acabaram perdendo seu negócio próprio. Vamos mentalmente enviar-lhes esperança, força, bom ânimo, que com certeza, aos poucos, tudo se ajeitará novamente. Vamos enviar-lhes bastante luz também, sabedoria, para dar continuidade. Então, nesse momento, vamos pedir aos obreiros dessa casa para que possam servir de instrumentos ao mundo espiritual para passarmos o passe coletivo, o envio de energias espirituais. Cada um de vocês mentaliza aquilo que vieram em busca. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, e pedir com muita fé. Se alguém tiver alguma enfermidade, que nesse momento essas energias possam lhe aliviar, dependendo até curar, porque sabemos que a nossa fé é que define a cura em nós. Que os bons espíritos possam passar para cada um aquilo que necessita. Se alguém tem algum familiar com enfermidade, mentalizem-o junto, que ele também possa estar recebendo esses fluidos, essas energias, porque sabemos que estamos recebendo uma verdadeira transfusão de sangue, uma verdadeira transfusão que vai sarando as nossas células doentes, as nossas células estando sadias,
o nosso corpo físico todo melhora. Os nossos órgãos voltam a funcionar. Vamos receber com muita fé essas energias e fluidos. Queremos agradecer a Jesus, aos bons espíritos, que todos possamos sair daqui hoje muito melhor do que aqui adentramos, levando essas energias para as nossas residências, para o nosso ambiente de trabalho. Que a paz continue conosco, com cada um de nós. E sendo assim, vamos dar por encerrados os trabalhos dessa casa e que possamos estar de volta aqui na próxima quarta-feira. Na bênção de Jesus. Sigam com Ele. Que assim seja.